Fala pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender aqui como que a gente estima tendência por médias móveis, tá pessoal? Vale lembrar aqui que esse método de médias móveis que eu vou falar aqui hoje é diferente do método de médias móveis que é muito conhecido aí dos modelos de Box-Jenkins, né? Não é esse método de médias móveis. São aquelas médias móveis que a gente conhece lá do jornal, quando estimava a quantidade de casos de Covid, né? Enfim, aquela média móvel onde a gente estima apenas tendência de séries temporais, beleza? Então a gente tenta se aproximar da estimativa de tendência através do método de médias móveis, que é uma das maneiras da gente estimar esse componente, tá certo? É, Vale lembrar que esse método que eu vou falar aqui, ele é útil para a gente estimar a tendência estocástica, tá? Tendência determinística, para a tendência determinística a gente pode usar, né, entre outros métodos, o modelo de regressão, que em algum momento vai ter vídeo aqui falando dele, tá? Então, eu vou deixar o índice aqui, tá? Fiquem à vontade para pular para outros pontos do vídeo, beleza? Então, é, a gente sempre aqui, como de costume, a gente começa com exemplo, tá? Então a gente tem a quantidade anual vendida na Austrália Meridional, né, que é um estado australiano, de 1999 até 2008, beleza? Então essa quantidade aqui é nessa unidade, tá? Eu não sei que unidade é essa. E a gente tem essa série, tá? Que se inicia em 89 aqui e vai até 2008 nesse ponto, tá? Aqui de cara, pessoal, a gente já consegue identificar que a gente tem indícios de que essa série tem uma tendência, não é? Indícios. Por quê? Você pode observar o crescimento, né, elevado dessa quantidade vendida de energia, beleza? Então, daqui a gente já pode pensar, bom, se eu acredito que essa série tem tendência, tá? Existe até teste também para você verificar a tendência, mas a gente vai utilizar aqui uma maneira de estimar a tendência nesses pontos, tá certo? Então, lá na aula introdutória de séries temporais, eu falei sobre a abordagem clássica em que considera, né, que a série temporal ZT que a gente vai estar estudando, ela é composta pelos componentes de tendência, mais sazonalidade, mais esse termo aleatório, né? Nesse caso aqui, eu vou considerar que eu tenho apenas a tendência e o termo aleatório. A sazonalidade não vai estar presente aqui, beleza? Então, dito isso, tá? Cada valor da nossa série, ou seja, cada valor observado aqui no eixo y, né, por exemplo, esse valor aqui no eixo y, que vai ser o valor de ZT, ele vai consistir na soma entre um componente de tendência e o termo aleatório, tá? Então o que a gente vai fazer aqui é estimar esse termo de tendência, tá? O aleatório é o que se soma a ele para a gente obter o ZT, tudo bem? Então, olha só, a ideia do método de médias móveis é criar uma série suavizada, que a gente chama, né? Ou seja, criar uma série ZT estrela que consiste na média das observações em torno de ZT. Ou seja, basicamente, o que eu tenho aqui? Eu tenho um ponto, vamos supor, vou pegar o exemplo mais simples aqui, eu tenho esse ponto aqui. A estimativa de tendência nesse ponto vai ser a média desse ponto e, por exemplo, os outros dois em volta dele. Então, eu pego esses três valores aqui, a gente calcula a média, tá? E a gente vai ter uma estimativa de tendência nesse ponto específico, beleza? Isso é um método de médias móveis, tá? A gente viu muito isso no jornal, né, pessoal? Na época da pandemia, né? O pessoal falava, tantos casos de Covid, né? Aí ele estimava a média móvel. Quando a gente fala em criar aqui uma série suavizada, criar uma nova série sendo suavizada, a gente vai criar uma série que vai ser mais ou menos assim, ó. Vai acompanhar a tendência dessa série, tá certo? Só que de uma maneira em que a variância é menor, tudo bem? Então, a gente vai criar uma nova série a partir das médias em torno desses valores, beleza? Então, essa é a ideia geral do método de médias móveis. Então, antes de eu começar aqui, esse exemplo que eu acabei de falar aqui, que eu peguei esses três pontos aqui em torno desse elemento, né, do elemento que está no eixo X aqui, se eu usei 3 pontos para estimar essa média, significa que a ordem da minha média móvel é 3, beleza? Porque eu usei 3 pontos. Então, a quantidade de pontos em torno do ponto que a gente vai estimar é o que a gente chama de ordem, tá certo? Então, nós vamos fazer, pessoal, lembrando, tá? A gente vai ter a aplicação do R no final, tá? Então, olha só, essa série de vendas, tá? O Z, né? O Z1, o Z2, até o Z20, eles vão ser compostos por esses valores aqui, tá certo?
Então, o que a gente vai tentar criar? Uma nova série suavizada, né, em que essa série vai ser como se fosse, vai depender dos valores da série original, só que a gente vai tirar a média em torno de um valor específico. Então vamos considerar aqui o exemplo 3 que eu acabei de falar, tá? Ordem 3. Então vamos lá, olha só. O Z1, tá? A minha série suavizada nesse ponto deveria ser a média entre o Z1, o Z2 e algo que viria antes do Z1. Esse algo que tem antes do Z1 não existe, na verdade. Então, a gente vai perder essa observação aqui quando a ordem for 3. Tudo bem? Quando for 2 também perde. A gente vai ver depois, tá? Agora, por exemplo, se a gente quer a série suavizada no ponto 2, ou seja, nesse caso, a gente estaria calculando aqui o Z2 estrela, não é verdade? A gente precisa tirar a média entre o que está no Z2, o que vem antes e o que vem depois. Ou seja, a gente tiraria a média desses três valores para calcular o Z2 estrela. Ou seja, como que a gente faria isso? Vamos lá, eu vou pegar isso, puxar isso aqui, ó. Né? O Z2, o estrela, vai ser um terço, né, que vai ser exatamente a minha ordem, vezes quem? O Z1 mais o Z2 mais o Z3. Não é? Porque o Z2 é o valor central, então a gente quer a média dos três valores em torno dele, se a minha ordem for 3, tá? É muito importante lembrar disso. Então isso aqui vai ser um terço vezes 2354,34 mais 2379,71 mais 2318,52. Ok? Isso aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, isso aqui, tá? Ou seja, o Z2 estrela, ele vai ser igual a aproximadamente 2.350, você pode conferir aí se você quiser, vírgula 857, tá? Ou seja, esse vai ser o valor de Z2. Então, vou tirar aqui, tirar isso aqui, deixar só um pontinho aqui. 2.350,857, tá? Então, esse é o valor suavizado na minha nova série que eu estou criando. Ou seja, nós estamos... essa nova série aqui, tá? Vale lembrar, isso aqui é uma estimativa da tendência, beleza? Ela vai ser formada pela tendência, o restante vai ser aleatório, tá? Então, esse Z estrela aqui é uma estimativa de tendência estocástica por médias móveis, nesse caso, de ordem 3. Tudo bem? Então, para a gente finalizar esse raciocínio momentaneamente, antes da gente chegar aqui no nosso teorema, né, na nossa conclusão, o Z3 estrela, tá? Se vocês quiserem pensar aí em qual seria esse Z3 estrela, pausem e fiquem à vontade, tá? Mas aqui vai ser quem? Um terço, a ordem sempre vai ser 3, não é? Então, eu estou aqui no 3. Então, como a minha ordem é 3, vão ser 3 valores em torno dele, né? Então, nós temos o 3, o 2 e o 4, tá? Então, Z3, ou Z2, né, no caso, mais Z3, mais Z4, beleza? Resolvendo isso, o Z2, 2.379, o Z3, 2.318,52 e o Z4, 2.468,99. O Z3 estrela, tá? Vai ser igual a 2.389,073, beleza? E a ideia para a série inteira é a mesma, tá? A média, ó, 2389,073, tá? E a ideia é a gente fazer isso para toda a série. A gente vai encontrar uma nova série suavizada e a gente, obviamente, vai perder o ponto aqui no final também, né? Por quê? Porque o Z20 deveria ser o que está a média de 20, 19 e 21, só que a gente não tem o 21 aqui, tá? Então, a gente perde essa observação, beleza? Então, aí aqui só um adendo antes de eu finalizar aqui essa primeira parte. Se a ordem fosse 5, por exemplo, né, você não pegaria 3 valores em torno, você pegaria 5. Ou seja, você não conseguiria o 2, porque não tem. Teria que ter 5 valores aqui. Esse aqui não existe. Então você perderia a segunda também. Só que no 3, você pegaria 3, que é o que está aqui no meio, 2 para cima,
2 para baixo. Então, seria a média móvel de ordem 5 no ponto 3, e assim por diante, tá? A gente vai fazer aqui essa ordem 3, ela é mais, talvez que seja a mais simples de todas, tá? Da gente calcular e da gente entender, né? Pra gente poder generalizar. Só que aqui, a gente vai dividir o nosso método, né? De duas formas, beleza? Quando a nossa ordem é ímpar, a gente pode observar que é muito simples, né? Ou seja, basta a gente pegar a quantidade de valores em torno daquele, quando a nossa ordem é ímpar, aquele valor, por exemplo, o z estrela 6, né? Esse valor aqui, que eu vou querer calcular, ele vai simplesmente, né? Eu vou ter o valor central e uma quantidade específica de valores acima e abaixo. A gente sempre vai ter uma quantidade fechada, né? De elementos, né? Para estabelecer a nossa ordem. Para a gente generalizar isso, tá? Ou seja, a gente põe nessa forma geral aqui, se a quantidade de valores em torno de ZT, né? Ou seja, a quantidade de valores, no caso a ordem, é a quantidade de valores, tá? Então, só para deixar claro aqui. For ímpar, então, a nossa Z estrela é igual a 1 sobre 2n mais 1, vezes esse somatório aqui, tá? Com o J indo de menos n até n. Aí você para pensar, bom, mas não seria muito mais fácil a gente utilizar a ordem direto, né? A ordem é todo esse denominador aqui. Isso aqui é a ordem, tá? Então, vamos lá. Vamos entender essa fórmula aqui. Se você entender isso aqui, você entende tudo, tá? Então, olha só. Se 2n mais 1, que é a ordem, for igual a 3, o n é igual, o 1 vai para lá, subtrai, fica 2, divide por 2, fica 1, certo? Ou seja, se a ordem for 3, o n é igual a 1. Você pode fazer depois. Se a ordem for 5, o n vai ser igual a 2, e assim por diante, tá? Quando eu tenho esse n aqui, a gente pode generalizar essa fórmula da seguinte maneira, tá? Z asterisco t é igual a 1/3, né? Vezes o somatório de j igual a menos 1, o n não é 1, né? Estou aqui na ordem 3, até mais 1. De z t mais j. O que é que isso significa? Ou seja, isso aqui quer me dizer que 1/3 vezes o primeiro termo desse somatório, o j vai ser menos 1, não é? Então, é z t menos 1, não é? Mais o termo seguinte, né? O j ele vai de inteiro em inteiro, né? Então, é menos 1, 0 e 1, não é? Ou seja, zt mais zt mais 1. Tudo bem? Ou seja, isso aqui, essa fórmula que a gente acabou de encontrar aqui, é uma fórmula generalizada para encontrar a série suavizada no ponto T, né? Lembrando que a série vai de 1 até 20. Como a gente viu, o Z1 estrela, que é o primeiro valor, suavizado não tem como. Por quê? Porque seria 1/3 vezes Z1 menos 1 aqui, né, no caso. Z0 não existe, né? Então, esse aqui não vai existir. Então, não tem como você calcular. Agora, a partir do Z2, como a gente viu anteriormente, olha, faz o paralelo com a fórmula aí para você ver. Ó. Z2 estrela para uma média móvel de ordem 3, lembrando que ordem 3 aqui, tá, pessoal? Se mudar a ordem, muda a fórmula inteira. Então, isso aqui fica 1/3, que vai multiplicar por Z1 mais Z2 mais Z3. Né? Por quê? O T é 2 menos 1, 1. 2 menos 0, 2. 2 mais 1, 3. Beleza? Então, isso aqui é a generalização, tá? Quando a gente tem um número ímpar. Ou seja, vamos supor, se for 3 valores, você pega o valor atual, o anterior e o que vem depois. Se for 5, o valor atual, os 2 que vêm antes e os 2 que vêm depois e assim por diante. Tá? Se for 7, 9 e assim por diante. Beleza? Então, é dessa forma aqui que a gente identifica médias móveis e estima tendência por médias móveis com a ordem ímpar. Beleza? Vamos agora, né? Vamos voltar aqui. Vamos agora para a ordem par, tá? Nesse caso, pessoal, a gente precisa... É um pouco mais complexo aqui, tá? Mas vamos fazer um exemplo simples e vocês vão pegar a ideia, beleza? Vamos supor, o exemplo mais simples para a nossa ordem par é o exemplo em que a ordem é igual a 2, tá certo?
Então, olha só. Nesse ponto aqui, o Z asterisco 1, a gente não vai conseguir porque a gente precisava de um valor antes e um valor depois aqui, né? Não tem nada antes e nem depois. E aí você pode estar pensando, pô, mas como é que eu vou identificar dois valores em torno de um valor só, né? Então a gente vai perder, a gente já adianta aqui para vocês que a gente vai perder esse primeiro valor e vamos perder o último também, tá? Só que aqui, vamos lá, para o Z2. O Z2 estrela, vocês concordam aqui, né? Z2 estrela, que deveria ser possível, na verdade, porque eu tenho uma observação antes e uma observação depois, e eu tenho o próprio Z2. Então, qual seria a saída, né? Como que eu faria uma média se eu preciso de em torno de dois valores em torno do valor atual, não é? Como que eu faço isso se eu tenho, na verdade, três valores? Tá? Então, essa é uma pergunta intrigante, tá? E a resposta para isso é o seguinte: bom, o que eu quero é o Z2 estrela, certo? Tenho um valor antes, um valor atual e um valor depois. Só que a gente está tratando aqui de ordem 2, dois valores em torno dele. Então, uma boa estimativa para dois valores em torno do Z2, aí vocês vão me dizer aqui, tá? Olha só. Poderia ser a média entre esses dois, ele seria esse ponto entre esses dois aqui, e a média entre esses dois, né? Então a gente teria a média entre o 1 e o 2 e a média entre o 2 e o 3. Se a gente tiver essas duas médias, a gente tem dois pontos. E a média delas poderia ser, né, essa estimativa de tendência, não é verdade? E você faria isso para o Z3, para o Z4 e assim por diante, tá certo? Ou seja, vamos lá. A gente tem três valores em torno de Z2, mas você só quer dois. Então, qual seria a estimativa? O que está entre esses dois aqui, você teria um valor aqui. O que está entre esses dois, você teria outro valor. E a média deles seria exatamente o nosso valor suavizado no ponto 2, tá? Então, vamos lá. Como que a gente faria isso? Bom, seria Z1 mais Z2 dividido por 2, na verdade, é só para a gente... Olha só, isso aqui, tá? Como uma observação, seria para eu identificar o que está nesse ponto aqui. O que está entre o 1 e o 2. Tudo bem? Então, lembrar disso. Tá? Mais Z2 mais Z3 dividido por 2, na verdade, daqui, novamente, né, eu vou deixar, na verdade, eu vou deixar marcado aqui, tá? Então, olha só, isso aqui, tá? É o que está aqui, certo? E isso aqui é o ponto que está entre essa segunda parte. Eu preciso dessas duas médias, beleza? Vocês concordam, pessoal, que a média desses dois valores poderia ser uma boa estimativa para Z2 estrela, né? Então, a gente vai... É exatamente isso que a gente vai fazer. Só que a média desses dois valores aqui, que a gente acabou de fazer, é exatamente tudo isso dividido por 2, né? A média entre esses dois aqui mais a média entre esses dois dividido por 2. Então, com isso, a gente vai ter o nosso valor Z2 suavizado, tá? Ou seja, vamos lá, bora seguir aqui. Então, teríamos Z1 mais Z2, certo? Sobre 2, mais Z2. Vamos somar logo, né? No numerador, a gente vai somar e depois a gente já multiplica pelo inverso do que está embaixo. Então, ficaria, olha só, Z1 mais 2Z2 mais Z3, dividido por 2. Isso é o numerador, vezes 1 sobre 2, que é o inverso do que está no denominador, certo? Ou seja, o Z2 estrela vai ser Z1 mais 2Z2 mais Z3 dividido por 4. Isso é o Z2 estrela, certo? Ou seja, isso aqui é equivalente a gente tirar essas duas médias e depois usar a média delas para a gente encontrar esse valor suavizado, tá? O mesmo vale para o Z3, beleza? Então vamos lá, ó. Z3, vou botar um pontinho aqui, Z3 estrela vai ser, olha só, eu quero os pontos em volta desse ponto aqui,
tá? Eu quero dois valores em volta deles. Então, a gente precisa da média desses dois aqui, tá? A gente vai ter um valor aqui. E a média desses dois para a gente ter outro valor aqui. Joia? Então, qual seria esse valor? Seria Z2 mais Z3 mais isso aqui sobre 2, né? Mais Z3 mais Z4 dividido por 2 novamente, tá? Fazendo essa operação, a gente vai ter que o Z3 estrela vai ser Z2 mais 2 vezes Z3 mais Z4. Z4 e vai dividir por 4. Ou seja, para a ordem 2, vocês conseguiram observar o padrão na fórmula aí no caso? Né? Vai ficar assim. Né? Ou seja, como que a gente generalizaria isso? Né? Olha só, Z3. Ah, tá, detalhe. Sempre bom especificar. Se a ordem é igual a 2, certo? Então, o ZT estrela vai ser 1/4, certo? Vezes ZT menos 1 mais 2 vezes ZT mais ZT mais 1. Beleza? Então, por exemplo, se você quiser achar... vou mudar aqui a cor. Se você quiser achar por exemplo, o Z3 estrela, a gente já fez Z4 estrela. Z4 estrela, substitui o T por 4. 1/4 vezes. 1/4 vezes Z3 mais 2 vezes Z4 mais Z5. E assim por diante, beleza? Então, essa é a ideia. Você precisa achar esses pontos médios aí para que se tenha 2 ou um número par qualquer em torno desse valor. Tá joia? E aqui, só para eu falei da ordem 3 e ordem 5, né? Eu vou falar a ordem 2, o próximo par é a ordem 4, tá? Então, por exemplo, para a ordem 4, a gente teria uma outra situação, beleza? Em que a gente perderia o primeiro valor, tá? E aí, por exemplo, se eu quisesse o Z2 aqui, eu teria que pegar um valor daqui, outro valor daqui, um aqui e um aqui, né? Eu preciso de 4 pontos. Eu não teria o Z0 aqui, então a gente também perde essa observação aqui no Z4, no 4 e no 5 também. Vocês lembram no 5? Preciso desse, o anterior, e esses outros dois. A gente não tem o anterior, tanto no 4 quanto no 5, a gente perde, né, para essa ordem. Então, no nosso caso agora, eu teria o Z3. Z3 estrela. Z3 estrela seria, olha só, tem esses dois aqui mais próximos e esses outros dois aqui. Então, 4 valores. A média desse, mais a média desse, mais a média desse, mais a média desse, dividido por 4. E assim por diante, tá? Então, você faria a mesma coisa, tá? Só estende o raciocínio, beleza? Então, vamos lá, olha só. O Z3, considerando a ordem 4, né, deveria ser a média desses 4 pontos aqui. Ponto médio entre esses dois, o ponto médio entre esses dois, né? E aí, você pode até, bora generalizar aqui, só para vocês verem, tá? Botar aqui, ordem 4. Certo? Para a ordem 4, nós teríamos esse mais... Na verdade, assim, ó, esse, Z1 mais Z2 sobre 2, Z2 mais Z3 e assim por diante, tá? Z1 mais Z2 sobre 2. Teríamos 4 médias aí, né? Mais Z2 mais Z3 sobre 2. Z3 mais Z4 sobre 2, né? E Z4 e Z5 sobre 2. Só que tudo isso aqui a gente vai dividir por 4, né? Porque é uma média de 4 valores, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vai somar isso aqui, ó, os numeradores aqui de cima, né? E vai dividir pelo denominador. Quando a gente fizer isso, tá? O ZT estrela vai ficar 1/8, certo? Por quê? Porque vai descer o 2 e vai multiplicar pelo inverso do 4, tá? Vezes Z. Ah, tá. E aqui eu estou generalizando, né? Mas aqui, ó, vai ficar Z1 mais 2 vezes o Z2, mais 2 vezes o Z3, mais 2 vezes o Z4. Né? Então aqui, a gente teria o Z3, né? Eu vou fazer com o Z3 aqui.
Z3, tá? Z1 mais 2 vezes, tá aqui assim, 2 vezes o somatório de ZT verdade, 2 vezes, vou botar aqui de maneira simplificada, tá? Z2 mais Z3 mais Z4 mais uma vez o Z5. Então, isso aqui seria a série suavizada com a ordem 4, ok? Então, é isso, tá? Se for a ordem 6, 8, 10, do mesma coisa, você faz as médias, só que vão ter mais valores em torno aqui, tá? Quanto maior for a ordem, mais valores a gente vai perder ao calcular a série suavizada, tá joia? Então, essa aí é a nossa ideia, beleza? Então, aqui, eu tinha deixado essa página aqui reservada, tá? Pra gente calcular, mas a gente já falou que tinha que ser falado, tá? Então, olha só, agora a gente vai aplicar no R, tá? A gente vai usar esse pacote aqui, FPP2, certo? Eu vou ver se eu deixo o link na descrição para esse livro aqui, que é muito bom, tá? E o camarada que escreveu esse livro, ele também desenvolveu esse pacote. E quando a gente carrega esse pacote, a gente tem tanto essa base de dados aqui, que é a mesma base de dados que vocês viram lá no início, das vendas de energia, tá? E a gente tem, além dessa base de dados, a nossa função MA, né? Moving Averages, né? De ordem, no caso 2. Basta você colocar a sua série temporal aqui dentro, né? Um objeto da classe TS, e especificar a ordem, tá? Então, ordem 2, ordem 3, tá? E aqui é como a gente faz os gráficos de maneira simples, beleza? Lembrando que futuramente a gente vai ter aula, tá, de ggplot aqui aplicado para séries temporais, tá joia? Assim que tiver, eu vou deixar disponível, tá? Então vamos para o R para a gente finalizar isso. Então, né, temos aqui, vamos lá, olha só, no momento que a gente carrega o nosso pacote, tá? Lembrando, tá, se você não tem esse pacote instalado, você vai aqui, ó, install.packages, abre e fecha parênteses, FPP2, tá? Se você não tem esse pacote instalado. Então, instala aqui, tá? Quando terminar a instalação, lembrar de carregar, ok? Então, vamos carregar esse pacote, beleza? E aqui, quando a gente carrega o pacote, a gente tem essa base de dados aqui, tá? Elect Sales, né? Vendas de produtos elétricos, ó, de 1999 até 2008, tá? Aqueles valores que a gente viu lá, beleza? Isso aqui é exatamente a nossa série original, tá? ZT, beleza? Então, eu vou criar aqui agora um vetor que vai ser as médias móveis de ordem 3, inicialmente, tá? Então, aí, a gente vai conferir que bate com o valor que a gente fez lá. A série é o seguinte, eu vou chamar MM3, um objeto, tá? Vai ser MA, conforme a gente tinha visto, beleza? Elect Sales. E a gente vai especificar a order igual a 3. Quando a gente chama MM3, vamos ter aqui, ó, a nossa série suavizada, beleza? Então, você percebe aqui que a gente pede a primeira observação e a gente vai ter, ó, esse valor aqui, você pode conferir, ó, se você quiser, ó. O segundo valor da série, né? O primeiro não tem como, porque teria que ter um valor anterior. Mas o segundo, se você pega, ó, o primeiro, o segundo e o terceiro, que são os que estão em volta dele, tá? Se você pega aqui eles, soma os 3, tá? E divide por 3, beleza? Você vai ter, ó, 2.350,857, é exatamente esse valor aqui, que é exatamente o que a gente fez no exercício, tá? Então, esse MM3 vai ser a nossa série suavizada, tá? De ordem 3, tudo bem? Você pode também calcular aqui de ordem 2, certo? Então, MM2 igual, mesma coisa, MA, a sua série temporal, order igual a 2, tá? Então, tá aí, ó, né? Aqui nós temos, ó, vamos lá, o Z estrela 2. Vocês lembram quem é ele, né? Então vamos olhar para cá, ó. Tá? Elect Sales. No segundo a gente vai perder, né? Então vai envolver
Para eu encontrar a média móvel no ponto 2, eu preciso pegar a média desses dois, somar com a média desses dois e dividir por 2, né? A média dessas médias. Então, já jogando diretamente naquela fórmula, então, isso aqui seria o seguinte. O primeiro valor mais 2 vezes o segundo, né? Mais o terceiro, são 4 valores, então, consequentemente, a gente ia ter que dividir tudo isso aqui por 4, tá certo? Então, 2358,07, é exatamente o que está aqui, ó. Se você fizer, você pode conferir, pode fazer para todos os outros que você vai chegar nesse resultado, tá joia? E aí, por fim, para a gente finalizar, tá? O gráfico, né? Lembrando, como eu falei, vão ter outros vídeos aqui ensinando como a gente otimizar esse gráfico, tá? A gente tem plot, né? Da nossa série, certo? Vai ser esse valor aqui, tá? Esse gráfico aqui. Vou puxar para cá. Minha cara tá na frente ali. Ó. Então, vamos criar o gráfico da série suavizada, tá? Eu vou chamar lines de MM2. Opa, size é outra história. Então, call igual a, vou botar red aqui, né, vermelho. Então, temos esse gráfico e vamos adicionar a linha, ó, da nossa série suavizada. Então, vocês podem observar que a série, ó, a gente perde aqui a primeira e a última observações, mas a nossa série, ó, ela tá pegando exatamente a tendência no decorrer da série. O que foge da tendência aqui, se a gente considera que ela só tem tendência e o erro, se a gente considera isso, o que foge da tendência seria o erro, certo? Então, ou seja, temos aqui a nossa estimativa de tendência, tá? Você pode colocar também tudo no mesmo, né? Vai ficar um pouco confuso, mas chamo lines do MM3. Eu vou colocar, né, a média móvel de ordem 3, eu vou colocar que é azul, tá? Então, vamos rodar os 3 novamente. Você pode só adicionar esse aqui também, ó, tá? Então, você tem aqui agora uma série suavizada, né? A vermelha, ordem 2, e a azul, ordem 3. Beleza? Então, pessoal, espero que tenha ajudado, beleza? Posteriormente, tá? Eu vou deixar nos cards aí, na descrição, sempre olhem, fiquem atentos aí com a playlist de séries temporais, tá? E eu vou fazer uma playlist também de ggplot para a gente aprender a colocar esses gráficos de uma maneira mais clara, né? Para o gráfico ficar mais bonito, beleza? Então é isso, um abraço e até a próxima.